Começamos. Eu queria agradecer, não é, pelo convite que me foi feito, com todo carinho. Eu vim com toda satisfação e foi uma excelente oportunidade de rever meu amigo Nildo, que tem muitos anos que eu não via, não? E queria já de uma vez avisar para vocês que eu vou ter que dar uma saidinha ali fora para comer alguma coisa, porque eu sou diabética. E aí pelo meio-dia, se eu não coloco alguma coisa, algum alimento no estômago, eu fico tonta. Então eu saio com a bolsinha que tem aqui, uma banana, uma barrinha de cereal, como e volto, vocês me vão desculpar por isso, tá? Bom, vamos falar aqui sobre os desafios da esquerda hoje, na América Latina. São muitos. Vamos tratar de elencar os mais importantes. Eu creio que o mais importante deles, a meu juízo, é a evolução para o socialismo pelos governos progressistas que foram eleitos em vários países. É o caso especificamente da Venezuela, do Chávez, não é certo? Esse país, nós sabemos que vive um processo de evolução muito interessante para o que eles chamam de socialismo do século XXI. É uma denominação que provém da sua atualidade e da sua especificidade. Não é o caso aqui da gente entrar nas particularidades do socialismo. Discutir uma visão prática da construção do poder popular, do processo de superação do capitalismo e de suas relações sociais de produção, a extinção da propriedade privada dos meios de produção, a planificação da economia e o seu desenvolvimento econômico. Não é o caso de entrar em nada disso. Mas lembrar algumas coisas disso. Como dizia, por exemplo, Lenin, socialismo é igual soviets mais eletrificação. Traduzindo, o que quer dizer isso? É o poder popular mais desenvolvimento das forças produtivas. Há, pergunto, uma especificidade no processo venezuelano e de processos parecidos, como, por exemplo, é o caso da Bolívia, de Evo Morales, e do Equador, de Rafael Correa. Esses processos conformam a transição ao socialismo? Essa é uma pergunta muito importante, é um desafio muito importante. O que nós temos que lembrar é o seguinte: chegou o seu governo, mas não chegou o poder, por via eleitoral. Chávez, assim como os outros, foi eleito várias vezes. Os outros também foram reeleitos. Os outros, me refiro, Evo Morales e Rafael Correa. Pelo voto da esmagadora maioria das pessoas, que foram às urnas, e o voto lá na Venezuela não é obrigatório, é que se ter isso em consideração, e que revelou um processo de apoio crescente ao Chávez. Certo? Mas isso, eu diria, não é uma especificidade. Aconteceu também no Chile. O Allende foi eleito com 46%, 47% presidente da República, no Chile. Depois, houveram eleições parlamentares e a Unidade Popular, que era a coligação que apoiava o Allende, ela elegeu um apoio parlamentar com mais de 40% dos votos. Quer dizer, cresceu o apoio da sociedade ao presidente Salvador Allende. Então, isso não configura o fato do Chávez estar aumentando a popularidade dele, não é uma especificidade do processo. Há algumas perguntas que nós deveríamos fazer. Primeiro, foi golpeado o aparato estatal e a burocracia na Venezuela? A oligarquia associada ao capital estrangeiro não detém mais o poder? Está sendo promovida a planificação e o desenvolvimento das forças produtivas? São perguntas cruciais para ver se estamos numa transição. Então, isso é o que tem que ser respondido.
não é certo? A via pacífica não é uma característica da transição. É um meio. É um meio muito precioso, não é certo? Porque não precisa a mortandade de pessoas, mas só, é um meio. Ocorrer em um país atrasado não é uma especificidade. Todas as transições ocorreram em países atrasados. Cuba é um exemplo vitorioso e o único que nos sobra do socialismo. É, sim, uma especificidade em relação à teoria do socialismo, porque os clássicos pensavam que as revoluções ocorreriam em países desenvolvidos, com classes operárias desenvolvidas. Então, como existir um poder operário em países que não têm classe operária desenvolvida? Essa é a grande questão que se faz desde o triunfo da primeira Revolução. Esse foi o grande problema da União Soviética. A Revolução triunfou em um país burguês feudal. Stalin, por exemplo, era filho de servos. A incipiente classe operária soviética foi dizimada, primeiro, na Guerra de 1914, segundo, na Guerra Civil para manter o poder, e terceiro, durante as invasões de 14 países estrangeiros sobre a União Soviética. Então, não sobrou classe operária. Ela foi dizimada. Isso nos leva a uma reflexão que é relevante. O fato da Revolução ter triunfado em países atrasados condicionou suas limitações. O socialismo não demonstrou, não pôde demonstrar suas grandes possibilidades porque ele triunfou no atraso. E isso que a Rússia, sendo o país mais atrasado da Europa, transformou-se logo na segunda potência mundial. Eu acho isso uma coisa fantástica. A Rússia derrotou o nazismo. Quem derrotou o nazismo no mundo foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Morreram mais de 20 milhões de pessoas. E a Rússia lançou o primeiro Sputnik. Ela foi a primeira, antes que os Estados Unidos, antes que as grandes potências, a se lançar na conquista do cosmos. Imaginemos o que seria capaz o socialismo triunfante na Inglaterra, na Alemanha, na França. Na Rússia, a Revolução tinha como inimigo o chamado mujik, o médio e tacanha proprietário rural. Cuba não teve nem que enfrentar uma burguesia industrial, porque lá não existia burguesia industrial. Teve que enfrentar uma oligarquia corrupta e submissa ao império. E pior, ela teve que enfrentar o próprio império. Cuba teve que enfrentar o imperialismo. Certo? Os clássicos consideravam que a Revolução poderia, sim, triunfar em países atrasados. Era uma intuição que eles tinham a esse respeito, do século XIX. Mas teria que ser sustentada internacionalmente. Foi o que ocorreu com Cuba. Sem a União Soviética, teria sido impossível, teria sido inviável a Revolução Cubana. Que livros está escrito que não se pode alterar a ordem natural das coisas. Vale dizer que a Revolução não poderia ocorrer no elo mais fraco da cadeia? O Lenin se utilizou muito dessa colocação para justificar a tomada e a manutenção do poder na União Soviética. A tomada e a manutenção do poder pelos bolcheviques. A opção qual era? Era não fazer a revolução. Então, dizia ele, era preferível tentar, mesmo assim, até que o proletariado europeu viesse em ajuda do proletariado soviético. Resultado, nós todos já conhecemos. Criou-se um Estado operário sem classe operária. Tinha que dar no que deu. Valeu a pena? Eu penso que sim.
Eu penso que sim, porque o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Se fortalece o capitalismo de Estado, já é um grande avanço. O Lenin dizia, entre o capitalismo de Estado e o socialismo, não existe nenhum degrau intermediário. Além disso, é necessário que nós tenhamos em consideração que não existe, nem na Venezuela, um processo de transição consolidado. A oposição existe e não é, de nenhuma maneira, um cachorro morto. Veja-se, por exemplo, a eleição venezuelana que ocorreu recentemente. A oposição se agrupou, não se dividiu, pela primeira vez ela se unificou em torno do candidato Capriles. Ela não está neutralizada e vai continuar a atuar. Porque o ritmo da radicalização é marcado pela contra-revolução. Isso a gente tem que ter muito claro. Nós não podemos descartar, na Venezuela, uma guerra civil, um enfrentamento, se bem que tudo indica que a correlação de forças é favorável ao Chávez. Por exemplo, sabemos que o Exército está ao lado dele. Mas também não podemos esquecer que a fera ferida é muito mais perigosa, muito mais inescrupulosa. Na hora do deslinde de forças, eu penso, e a história mostra, as armas sempre acabam falando. Existem outros governos que não morrem de amores pelo imperialismo. É o caso do recente governo Lugo, no Paraguai, e que logo foi deposto por um golpe parlamentar, entre aspas, uma figura política até então inédita no nosso continente. Nós temos experiências interessantes em países como Uruguai, Mujica, Argentina, de Cristina Kirchner. Eu discutia muito com o Stedley sobre isso, porque ele não concordava que a Cristina Kirchner fosse um governo progressista, mas hoje a gente, vendo a Hora do Povo, a gente está vendo que cada vez mais estão reconhecendo o caráter interessantíssimo do governo Kirchner, Cristina. E é interessante fazer aqui uma observação. Eu tenho um livro que agora vai ser traduzido e editado lá pelo Nildo, né? O Capitalismo Dependente Latino-Americano, é meu clássico livro que circulou pelo mundo inteiro, foi editado até no Japão, em que eu mostro que existem dois tipos de países da América Latina, fazendo uma digressão de 2 minutos. São os países do tipo B e os países do tipo A. O tipo A são países que chegaram a existir, chegaram a ter burguesias industriais desde o final do século XIX, e que houve um processo de revolução burguesa, que depois foi frustrado, não é certo, pela penetração do capital estrangeiro, que transformou essas burguesias industriais, que antes tinham um projeto nacional próprio a oferecer, elas perderam esse projeto e se transformaram em classes dominantes dominadas pelo império, imperialismo, sobretudo dos Estados Unidos, não é certo? Esses casos são apenas 6 países: Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia. Bom, entre os governos progressistas da América Latina, naturalmente eu não incluo o governo Lula e Dilma. Eles não entram na minha lista de países, de governos progressistas. Eu sei que a Dilma está com uma popularidade imensa, mas me atrevo a dizer isso em qualquer lugar que me convidem para falar. Não incluo nem Lula nem Dilma em governo progressista, porque ambos são tipicamente neoliberais. Não é certo? São prosseguimento, ambos são um prosseguimento do governo Fernando Henrique Cardoso. O que o governo Fernando Henrique Cardoso fez? Um processo de privatizações que entregou todas as nossas grandes empresas estatais para o capital estrangeiro. Isso financiando o capital estrangeiro com dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Foram governos verdadeiramente criminosos. O do Lula continuou esse processo, e o de Dilma continua, com menor ênfase que o do Fernando Henrique Cardoso, porque praticamente o Fernando Henrique Cardoso já tinha entregado quase tudo. Então, esse é o denominador comum.
não é certo, de ambos os países. E tem um outro denominador comum de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, que é a corrupção visceral. Essa corrupção visceral, ela vem desde a compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, até a privataria tucana, que está muito bem descrita, e ninguém pode discutir, não, porque contra fatos não há argumentos. Está provado no livro sobre se chama assim, a Privataria Tucana, do Amaury Ribeiro Júnior, onde existem provas contundentes de toda a roubalheira da filha e do genro do José Serra. Não tem discussão aí, é um ladrão, não é certo? E existe também, não é certo, o mensalão do Lula, que a TV Globo tanto explorou, não é certo? E todas as grandes televisões estão explorando, não é certo? E o Lula, obviamente, é conivente com tudo isso, e eu digo isso para não subestimar a figura dele. Eu não creio que uma pessoa tão perspicaz quanto o Lula não sabia do mensalão, precisava de que ele fosse um boneco nas mãos do Zé Dirceu, o que não combina com a figura dele. Então, obviamente, ele sabia de tudo isso, e nós não somos bobos para nos dizer outras coisas. A gente pode ser qualquer coisa, nós esquerdistas, menos bobos, não é certo? Bom, então eu falo isso até para não subestimar a figura do Lula. Óbvio. E existem outros governos na América Latina que aparecem como progressistas, mas que a realidade não são. Um que eu gostaria de mencionar é o Ortega, da Nicarágua. O Ortega é muito progressista na política externa, mas é um reacionário na política externa, na política interna. E isso é muito triste, porque o Ortega foi líder do Frente Sandinista de Libertação Nacional, para agora fazer um governo internamente conivente com as classes dominantes. Outra é a Olanta, no Peru, que, como candidato, era muito avançado, mas que, na prática, não faz nada. Se deixou corromper pelos encantos do império, do grande capital. Holanda e Ortega, eles não produzirão nada de qualitativamente novo no nosso continente. Não podemos esperar nada deles, não vão fazer nada. Então, daí vem a grande importância da Venezuela. Porque a transição ao socialismo aí provocaria uma mudança de qualidade da luta de classe na América Latina. Seria um impacto tão grande quanto teve a Revolução Cubana, quanto triunfou na sua época. E, além disso, num país petroleiro, um país que tem recursos. Não é uma ilha como Cuba que exportava cana para os Estados Unidos e importava bala de lá. Venezuela não. Venezuela tem petróleo, é outra coisa. Pode fazer um socialismo bonito. Mas é necessário que a Venezuela não só ajude aos países latino-americanos, mas que ela seja ajudada também. Daí a grande importância da afirmação de uma esquerda marxista no continente. E por que eu digo esquerda marxista? Eu digo esquerda marxista porque os termos nova esquerda, esquerda revolucionária, ficaram muito queimados na América Latina com o fracasso das experiências foquistas, baseadas no engodo do Regis Debray. Desafio para a esquerda hoje na América Latina, já que o nosso tema é esse. Uma esquerda que tenha capacidade para entender a crise em que o mundo vive e que o continente atravessa. Uma esquerda, portanto, que conheça o marxismo, e nele, óbvio, está incluído o leninismo, sem necessidade, necessariamente, de ser uma adepta filosófica do materialismo histórico. Por que é tão importante entender a crise? Aqui eu vou falar rapidinho, não vou me atrasar. Porque essa é a maior crise que o sistema já sofreu em sua história. Na verdade, coexistem duas crises, são duas crises que se manifestam, e que se complementam e que são muito complexas, né? E que, em tese, elas foram também estudadas pelos teóricos marxistas. Coexistem, nesse momento, duas crises.
uma de conjuntura e uma de estrutura. A de conjuntura, a crise de conjuntura, ela tem uma motivação episódica. No caso atual, ela surge em 2008, com a chamada crise das hipotecas nos Estados Unidos, a crise dos créditos podres. Os bancos deram créditos para pessoas que dificilmente poderiam pagar. Então, eram créditos de alto risco. E houve uma inadimplência da classe média americana, e então a crise se estabeleceu. Essa crise, esse fenômeno agora se repete na Europa, com manifestações dramáticas. Quem viu o Fantástico, vejam só, se não me falha a memória, eu acho que eu vi isso no Fantástico, viu o que está acontecendo na Espanha. São 320 famílias despejadas por dia. Essas famílias vão para a rua da amargura. Não tem onde sobreviver. Isso está acontecendo na Espanha agora, hoje. Bom, e a crise de estrutura, que é a crise mais complexa, estou falando de duas crises, de conjuntura é essa, e de estrutura que está relacionada com a tendência decrescente da taxa de lucro analisada por Marx no Capital. O lucro tem a ver com a mais-valia, e essa é gerada na exploração e na superexploração da força de trabalho. A superexploração da força de trabalho é uma contribuição de Rui Mauro Marini, brasileiro, para a teoria marxista, teoria econômica marxista. A superexploração é o trabalho não pago. Só o trabalho, nós sabemos, gera riqueza. Mas a exploração do trabalho tem um limite físico, que é a exaustão. O que faz o capitalismo? O capitalismo cria, através do sistema bancário financeiro, um capital especulativo que não tem lastro real. Não tem lastro. É um dinheiro que não tem base, que não tem fundamento. É um dinheiro fictício. Estima-se que os bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa e do Japão já lançaram no mercado 30 trilhões de dólares. São 30 trilhões de dólares de dinheiro falso circulando pelo mundo. Então, me perguntem por que essa crise é gravíssima. É a mais grave que já ocorreu na humanidade, na história da humanidade. Certo? Vários teóricos marxistas, como Rosa, Buharin, Lenin, tentaram desenvolver a teoria do derrumbe. A teoria do derrumbe é em espanhol. A teoria da eclosão, do desmoronamento do sistema. Mas era difícil. Chegaram a formular apenas elucubrações. Sabe por quê? Eles captaram tendências, sem comprovação da realidade concreta. Por quê? Para os marxistas, a prática é, em última instância, o critério da verdade. Além disso, pensava-se que o capitalismo não chegaria a tal ponto, porque seria superado antes pelas revoluções sociais. Então, não tinham por que estudar mais o capitalismo, além do que o Marx já tinha estudado, porque ele ia ser logo superado. Então, eu disse que a exploração do trabalho tem um limite físico, que é a exaustão. Mas ela tem também um limite científico, certo? Um limite físico, que não pode ultrapassar a subexploração, e um limite científico, que é o que vem mostrar as teses da revolução científico-tecnológica, desenvolvidas pela equipe multidisciplinar da Tchecoslováquia, dirigidas por Radovan Richter. É uma equipe que tinha médicos, filósofos, antropólogos, economistas, sociólogos, cientistas políticos, diabo a quatro. Enfim, em que consiste essa famosa revolução científico-técnica? Consiste em que é a coisa mais fantástica da nossa época, que é desconhecida em geral, que a ciência se transforma na principal força produtiva, transformando o trabalho direto humano do processo produtivo. Então, a ciência se transforma ela na principal força produtiva, não é certo? Então, é uma tendência à robotização.
o homem tende a ficar com as mãos vazias, o homem já não tende mais a trabalhar. Os robôs vão fazer tudo o que os homens fazem hoje. Então, essa é a contradição absoluta do sistema capitalista. Porque sem a exploração do trabalho não há mais-valia. E isso é absolutamente incompatível com o capitalismo, porque o capitalismo vive da exploração da mais-valia. O trabalho não pago, o trabalho roubado do trabalhador. Certo? Então, a revolução científico-tecnológica, ela é típica. Ela não é típica nem do capitalismo nem do socialismo. Ela é típica de um modo de produção superior. Vale dizer, ela é típica do comunismo. O socialismo ainda mantém vestígios de capitalismo e vestígios de pinceladas da futura sociedade que vem. Não é certo? Então, a revolução científico-técnica, ela está exigindo um modo de produção muito superior a esses dois. É a superação da escassez. É a abundância. É o que o Marx dizia. Não é certo? De cada um, 5 minutos eu termino, de cada um, segundo a sua capacidade, a cada um de acordo com sua necessidade. O socialismo é de cada um segundo o seu trabalho. Então, é a revolução científico-tecnológica, em 5 minutos eu termino, é ela que está no transfundo da atual crise. Ela que explica a necessidade do sistema de criar um valor artificial sem lastro por meio do capital financeiro especulativo. As forças produtivas estão em uma camisa de força. Há um excesso de ofertas, por exemplo, casas, e criou-se uma demanda desatendida, usando a terminologia burguesa. Não é certo? Baseado em recursos falsos para atendê-la. Então, fica claro que a revolução científico-técnica põe as forças produtivas em contradição com as relações sociais de produção. O que significa isso? Significa-se que criam-se situações revolucionárias. Abre-se uma época de revoluções sociais. Mas não bastam as condições objetivas. Faltam as subjetivas, vale dizer, organização e consciência. Falta o trabalho de uma vanguarda. O capitalismo vai desmoronar na atual crise? Eu digo, não. O capitalismo é como um gato de 7 fôlegos. Tem uma grande capacidade de recomposição. Está fortalecendo momentaneamente o capitalismo de Estado, se utilizando do Estado, transformando o Estado em sócio, quer dizer, socializando os prejuízos. Foi assim que Keynes, analisando a crise de 1929, disse: a saída é construam-se pirâmides. Quer dizer, façam qualquer coisa, mas ocupam a mão de obra. Por que não estão ocorrendo essas revoluções sociais, se existem as condições objetivas? Porque a esquerda está completamente despreparada e confusa, e a classe operária sem nenhuma orientação. Isso foi, em grande parte, consequência do que eu chamo hecatombe do socialismo. Quem desmoronou primeiro não foi o capitalismo, foi o socialismo. Então, Marx disse, o socialismo é um mero progresso entre a transição do capitalismo e o comunismo, e que, portanto, o socialismo pode regredir, pode assumir contornos deformados que levaram, como a prática histórica demonstrou, ao fracasso. A esquerda não compreendeu por que houve a hecatombe do socialismo, por que acabou a União Soviética, por que acabou o bloco socialismo. Então, ela ficou nessa tremenda confusão e não é capaz de entender mais nada. Assim, pela ausência de uma esquerda marxista, que tenha, primeiro, capacidade de acontecer o que ocorre, e, segundo, a capacidade de mobilizar as massas trabalhadoras da cidade ou do campo para aproveitar a crise e golpear o sistema pode, então, se recompor. Essa recomposição, naturalmente, será às custas de muito sacrifício, de muito desespero e de muitas perdas. E será provisória. Agora, eu só quero terminar com uma reflexão para que vocês reflitam bastante sobre isso. Desemprego é igual desespero. Foi esse o caldo de cultivo do fascismo e do nazismo. Foram o nazismo e o fascismo os subprodutos da crise de 1929. Nós vivemos em uma época muito perigosa. Muito obrigado.
pegar aqui a questão dos impostos, não só me fixando no que falou o companheiro, mas foi um aspecto que eu não tive tempo de desenvolver tudo que eu gostaria de conversar com vocês, né? Eu acho o seguinte, que uma coisa que me parece verdadeiramente criminosa é esse IPI que isenta particularmente os carros. Isso é um crime, para mim é um crime. Não só, entende, pelo aspecto de que, por exemplo, o Rio de Janeiro está tendendo a se transformar em São Paulo. Engarrafamento 24 horas por dia, certo? Mas é um dinheiro que é subtraído da área de investimentos com setores fundamentais que estão completamente jogados às baratas, como educação e saúde, não é certo? E para estimular o crescimento da indústria automotriz. E isso num momento em que o mundo vive um problema sério da questão do meio ambiente. É um desrespeito ao meio ambiente. Então, realmente, eu acho isso uma questão gravíssima desse governo que está aí. Em relação às considerações de defesa, em relação ao Lula, aí sim, feito pelo companheiro Pinheiro, eu acho que o Lula foi considerado pelo Obama, que, por mais simpático, negro e bonito que seja, é o homem que fala em nome do imperialismo, é o representante máximo do imperialismo. O Lula foi considerado por ele o cara. Se ele é o cara para o Obama, naturalmente, para mim, não é o cara. Bom, a promoção da Venezuela no Mercosul também não me parece que foi uma iniciativa da Dilma. Pode ter sido iniciativa, mas ela foi referendada pelo Mujica e pela Cristina Kirchner. Foi uma iniciativa de 3 países que não podemos faturar só em relação ao Brasil, em relação à Dilma. Me perdoa, companheiro, mas eu acho que essa colocação não é precisa. Em relação ao Miguel, você me desculpa, eu perdi a sua intervenção quase toda, porque eu sou diabética, realmente eu avisei aqui, eu tinha que sair para comer alguma coisa, mas eu acho o seguinte, a teoria da dependência, ela está sendo muito atacada, mas, ao mesmo antes, era sem direito à defesa. Agora, ela está tendo direito à defesa. As pessoas estão podendo falar, e, sobretudo, as obras das pessoas estão começando a ser publicadas. Por exemplo, eu não tive nunca nenhum livro publicado no Brasil. O primeiro vai sair agora, e eu agradeço muito ao Nildo. Se é viável um amplo desenvolvimento do capitalismo brasileiro, eu acho que na minha exposição ficou claro. Eu creio que não é viável nenhum amplo desenvolvimento do capitalismo nenhum. Eu acho que estamos vivendo a revolução científico-técnica, que não é própria e é incompatível com o capitalismo, já está se processando. O capitalismo é um modo de produção que está sendo empurrado fora da história. Eu não vejo nenhuma perspectiva de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. E isso que eu sou uma pessoa, eu sempre fui. O revolucionário é sempre um otimista. Eu sempre fui uma revolucionária e vou ser revolucionária até morrer. E, exatamente por isso, eu não vejo nenhum futuro no desenvolvimento amplo do capitalismo brasileiro. Em relação ao subimperialismo, quem formulou foi o Mauro Marini. Eu acho que ele não é mais viável. Não é mais viável por quê? O Mauro Marini concebeu, e na época eu, inclusive, concordava com ele, concebeu a teoria do subimperialismo na época dos golpes militares na América Latina, em que os milicos criavam estados fortíssimos, havia o Brasil, ame-o ou deixe-o, enfim, não é? Depois, tudo isso passou. Veio o neoliberalismo, e o neoliberalismo, a tendência qual é? De reduzir o Estado a um Estado mínimo. Então, Estado mínimo e subimperialismo, aí sim que é completamente incompatível. Não? Então, agora, acho que o neoliberalismo continua vigente. E não vejo nenhuma alternativa a ele. Acho que essa questão de neodesenvolvimentismo é balela, entende? É a própria crise que está levantando esse debate, certo? E a crise, respondendo várias perguntas ao mesmo tempo, vai bater pesado no Brasil, vai bater muito pesado. E o pior, eu acho que eu quis deixar isso claro na minha exposição, nós não estamos de nenhuma maneira preparados para enfrentá-la. Vão se criar situações revolucionárias
e nós não vamos ter capacidade de aproveitá-las, porque há condições objetivas, mas não há condições subjetivas, perdão. Não há consciência nem organização. Nós vamos perder vários momentos de realmente dar uma volta na história. Eu não me referia só ao Brasil, me referia à América Latina, porque o tema é a América Latina, mas o Brasil, em particular, está muito despreparado para isso. Nós não estamos preparados para enfrentar como a crise vai bater duro na América Latina, já está batendo no mundo, e vai bater duro no Brasil. A decomposição do capitalismo vai ser dramático, é por isso que eu concluí com aquela frase. Vivemos dias vivemos uma época muito perigosa mesmo. Eu creio que, para finalizar, insistindo nisso de que o neodesenvolvimentismo realmente descaracteriza completamente a teoria da dependência, não vejo nenhuma compatibilidade, entende? E acho que a teoria vigente ainda continua sendo o neoliberalismo, infelizmente. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado a você, Vânia.